Fala, meu lindo! Minha linda! Tem que respeitar Joinville. Esse é o Mentoria de Vida. E eu tenho uma palavra de Jesus para você. Antes de viver tudo aquilo que Deus tem para a melhor estação da sua vida, Deus quer lembrar você de algo que você jamais pode esquecer. Amém? E nós temos a alegria de ter como parceiros do Mentoria de Vida, para fazer com que essa mensagem chegue até você toda quinta-feira, a Facilite Benefícios. É uma alegria poder falar deles para vocês. Eles já estão na nossa vida, cuidando dos carros da nossa família há quase 5 anos. E nós temos muita alegria de agora ter eles aqui conosco. E você também pode ser parte da família Facilite. E você pode chamar eles direto no WhatsApp e fazer uma cotação sem nenhum compromisso para o seu veículo. É só chamar no link, no primeiro link que eu deixei aqui na descrição do vídeo, e você vai chamar eles direto. Facilite, muito obrigado. E agora, eu quero só te pedir mais uma coisa. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte o vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Nós já somos mais de 10.500.000 pessoas. Aleluia! É só Jesus que faz isso. Toda segunda, toda quinta tem uma palavra de Jesus para você aqui. E nós temos uma comunidade no WhatsApp, se você quiser ser parte. O link também está na descrição. E agora, vamos para a mensagem. Aleluia. Aleluia. Eu tenho hoje a alegria de poder pregar com você, para você, junto aqui na minha cidade, Bom, como que eu explico isso? Eu não quero ser muito pessoal, mas não dá para não ser pessoal. Mas na mesma cidade onde eu vivi os piores dias da minha vida, eu estou agora falando do Evangelho aqui. Então, não é tão simples você passar o filme na cabeça e lembrar de tudo que você viveu, passar pelos mesmos lugares que passou e lembrar de algumas memórias que não tem como você esquecer. E essa é a loucura de não se ausentar da geografia que você foi gerado. É conviver com a memória, tanto da alegria, como também das feridas que foram produzidas no mesmo lugar. Então hoje eu tenho no meu bloco de notas uma lista de coisas que eu preciso agradecer a Deus nesse ano. Durante todo o ano nós fazemos eu pelo menos faço, no bloco de notas do meu telefone, eu vou contando os testemunhos no meu telefone para mim lembrar no último dia do ano. Então Deus fez algum milagre, eu escrevo lá. Deus operou alguma coisa e eu escrevo lá, e eu faço isso, sabe? Quando chega dia 31 de dezembro, eu estou no culto da virada, eu dobro os meus joelhos, abro o bloco de notas e leio tudo. E choro agradecendo a Deus por tudo que Ele fez, mas eu também já tive anos que não tinha nada no bloco de notas. Sabe, eu já vivi em estações que nem tinha o que escrever. Ou se fosse escrever, seria uma história de terror, não seria uma história de alegria, de felicidade. E sabe qual que é a loucura de tudo? É porque quando você... Eu já vou ler o texto bíblico, mas eu preciso te dizer. Quando você começa a viver a vontade de Deus, quando você mergulha de cabeça naquilo que Deus tem para você, corre o risco de você se desconectar do que é a realidade de tantos. Quando você pensa que todo mundo está vivendo igual,
Talvez você está me ouvindo e está dizendo, nossa, o meu ano foi incrível. Mas tem gente me ouvindo que perdeu tudo esse ano. Tem uma cidade no Paraná, que famílias perderam tudo que tinham. Teve gente que perdeu família, teve gente que perdeu filhos. Porque eu ainda faço o exercício de abrir o direct para ver o que está lá. E ali tem todas as histórias. Tem os testemunhos e tem também os testemunhos, sabe? Coisas que às vezes eu não tenho nem coragem de agir, de falar, porque tem coisas que não dá nem para falar. Mas estão lá. Então nesse período onde a gente está vivendo, como todo mundo, às vezes nos fechamos numa bolha e acreditamos que aquela realidade é única, mas não. Então, dentro de toda essa conversa com Deus, desse entendimento, eu falei com Deus assim, comigo, né? O que o Senhor ainda tem para esse ano? As pessoas perguntam para mim assim, se você pudesse deixar uma palavra, o que você falaria? E eu com Deus, Deus, se o Senhor tivesse só uma palavra para mim, o que o Senhor falaria agora? Ou para quem está me ouvindo? Isaías capítulo 49. Isaías capítulo 49, versículo de número 14. Diz a Bíblia: Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor esqueceu de mim. Esse aqui é o povo dizendo. Esse aqui, Isaías está dizendo o que o povo está falando nos lugares, sabe? Nas mesas, dentro das casas, nas praças, é o que o povo está dizendo. A gente está sofrendo tanto, porque Deus abandonou a gente aqui. Deus esqueceu a gente aqui. Deus esqueceu. É o sintoma do ser humano mais dolorido. É quando você se encontra no lugar da vida que você não vê propósito nas coisas que estão acontecendo. Você não entende o que está passando, não entende o que está vivendo. Então essa é a conclusão. Não é possível. Deixa eu perguntar aqui, não me leve a mal. Mas quantos aqui sentem ou já sentiram isso? Levante a mão. Somos nós. E aí o texto continua. E agora é o próprio Deus falando. E o texto diz: pode uma mulher esquecer seu filho que amamenta, que não teria compaixão do filho do seu útero? Sim, elas podem esquecer. O mesmo que pergunta responde: sim, elas podem esquecer. Contudo, eu jamais me esquecerei de você. Não, ninguém, não é pouca gente para tanta palavra. É muita palavra para pouco glória de... Não, vamos de novo. Eu jamais me esquecerei de você. Eu vou continuar, agora vai. Eis que eu tenho gravado na palma da minha mão. Teus muros estão continuamente diante de mim. Preciso parar aqui. Tem duas interpretações sobre gravado nas mãos. Não me leve a mal, mas eu vou parecer maluco agora. Tem duas interpretações. A primeira é: o sacerdote gravava nas mãos o nome daqueles que precisava lembrar quando entrava no Santo dos Santos. Então ele escrevia nas mãos, gravava nas mãos, para não esquecer. Se for isso, significa que Deus não esquece de fato de nós, porque diz sim, o nosso nome está na mão dele, então ele não vai esquecer. Mas tem uma segunda interpretação, e essa aqui é a mais absurda possível, por isso que eu deixei ela por último. Tá, não fica ofendido. Os escravos
tinham o nome dos seus donos na mão deles. É perigoso, não é perigoso o que eu estou pensando aqui, o que eu vou dizer para você? Seria estranho não ter nós o nome dele na nossa mão, mas ele, que é o Senhor de todos nós, ter o nosso nome na mão dele. Fala para quem está perto de você e está chateado com essa palavra. Diga para ele: ele se fez servo de todos. Fala: ele se fez pecado por causa da gente. Porque a gente se ofende quando ouve qualquer coisa parecida. Porque a gente não consegue acreditar que é tão amado a esse ponto. Mas sabe qual é a loucura do Evangelho? É porque nós somos amados a um ponto tão constrangedor que não tem como pregar essa mensagem sem ficar com vergonha. Tem gente que acredita que para constranger alguém você precisa falar de inferno, precisa falar de coisas que dão medo. Mas nada é mais constrangedor do que o amor de Deus por mim e por você. Nada é mais assustador do que um Deus santo amar gente problemática como eu e você. Então eu preciso que você entenda que a mensagem não tem como ser comum num dia como hoje. E não dá pra gente começar um ano pensando que essa é a realidade de fato, porque a nossa sensação não reproduz de fato o que é a realidade. Quando eu comecei a escrever isso, então eu entendi que Deus tem algumas coisas para nos lembrar como um dia como hoje. E a primeira coisa que Deus precisa nos lembrar e quer nos lembrar é que nós somos amados por Ele. E eu escrevi uma lista. E eu só vou ler por medo de esquecer qualquer coisa importante. Deus quer te lembrar do amor dele por você. Deus quer te lembrar de tudo que Ele já fez por você. Deus quer te lembrar de quem você é. Deus quer te lembrar do seu propósito e que Ele conta com você. E sabe qual é a questão de tudo? É que no dia que eu precisava, essa mensagem não apareceu para mim. Porque quando a gente está passando pelas circunstâncias difíceis, a primeira coisa que a gente esquece é disso tudo aqui. Porque tudo isso daqui é pela fé. Como assim Deus quer lembrar que eu amo Ele? Pela fé. Não é difícil. Deus quer lembrar de tudo que Ele já fez? Pela fé. Preciso lembrar. Então eu confesso para você que essa palavra para mim foi a mais difícil hoje. Porque a crise eu só consigo saber tudo isso quando o testemunho chega, não quando a dor está acontecendo. Eu só consigo ter certeza disso quando a tempestade passa. E eu estou sendo, humano com você aqui agora. Eu estava num evento e uma mãe chegou para mim dizendo: eu perdi o meu filho. Com uma camiseta com a foto do menino. Estava todo mundo ali e eles foram lá para me contar isso. E eu abracei eles. E a única coisa que eu pude dizer foi: que o Senhor conforte o teu coração. Porque de uma certa maneira a nossa fé está muito condicionada àquilo que Ele vai fazer, àquilo que Ele fez, ou às boas estações da nossa vida. Mas esse texto de Isaías, ele acaba tirando de nós essa posição. Então mesmo que a gente não tenha força, a gente precisa se levantar. Mesmo que às vezes a gente se encontre em frangalhos, a gente precisa se levantar.
Sabe, mesmo que a gente às vezes não consiga ver o horizonte, a gente precisa se levantar. Sabe, a gente precisa levantar, de verdade, a gente precisa levantar. Porque então a nossa fé, ela vai transformar o cenário que a gente está. Não, pelo amor de Deus, eu entendo que se você, compreende isso, talvez você não precisa, mas você vai viver, porque talvez alguém do teu lado está dizendo: Deus, não tem mais como, não dá mais tempo, não tem chance para viver. Mas Deus está te lembrando de algo essa noite. Talvez você não está vendo nada, talvez você está com medo de tudo, mas a boa notícia para você é que Deus não se esqueceu de você, e o seu nome está gravado na mão dele, e ele vai entrar com a provisão que você precisa. Ele é o Deus que provê, ele é o Deus que estende as mãos, ele é Deus que olha para mim e para você. Clamei ao Senhor com angústia e tristeza, e disse: ó Senhor, livra minha alma. Salmo 116. E a Bíblia diz: e ele ouviu a minha voz. Sabe, eu quero que você entenda isso. Eu estou agora aqui como uma voz de Deus sobre a sua vida, para lembrar você aquilo que você não pode se esquecer. Ele jamais se esqueceu de você, e o seu nome está escrito na mão dele. Sabe, e aí, só para ser biblicamente coerente e talvez temporal com aquilo que nós estamos vivendo hoje, é porque isso que a gente quer não é a prova que precisamos para saber que Deus nos ama. Isso é só um testemunho a mais que talvez viveremos, cremos que viveremos, amém? Mas a maior prova de amor que a gente precisava para ter certeza de tudo, a gente já recebeu. Chega um dia que a gente olha para tudo e diz: ah, entendi. Então foi por isso. Foi. A maior prova de amor que a gente precisava foi Ele descer aqui para nos salvar. Eu sei o que a gente quer aqui agora, não é verdade? Mas no dia que Ele desceu, a nossa eternidade foi garantida. De tudo que eu poderia dizer para aquela mãe, eu talvez escolhi aquilo que mais combina com o que de fato é a palavra de Deus. Falei para ela: minha linda, eu tenho uma boa notícia para você. Ele nunca mais vai sofrer com absolutamente nada. Ele não tem mais nenhuma preocupação desse mundo. Ele não tem mais nenhuma dor desse mundo, porque ele já está com o Pai. Eu sei que é dolorido, mas para nós é saudade, para ele já é festa. Porque o que a gente vai esperar muito para viver, ou pouco, sabemos, não temos como saber, ele já está desfrutando. A boa notícia é que um dia o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, porque estaremos com o Senhor para sempre. Fala, meu lindo, minha linda. Para você que chegou até aqui no final da mensagem, eu tenho um presente muito especial para você da nossa escola Preach. Nós queremos dar para você de maneira gratuita um e-book Como Ler a Bíblia e o nosso plano de leitura Preach, que com toda certeza vai abençoar muito a sua vida e fará o seu 2026 ser ainda mais extraordinário. É só colocar aqui a câmera nesse QR Code que está aparecendo, ou clicar no link na descrição e você vai direto para o WhatsApp da nossa escola. E claro, não deixe de seguir a nossa escola Preach lá no Instagram, @escolapreach. Deus abençoe e até mais.